Boa noite. Mais uma vez aqui estamos para o curso do Espiritismo, compartilhando com vocês através dos nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também o grupo na rede do Telegram. SEAC Olambra, juntos podemos muito. Então, meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra, aqui no interior de São Paulo. Agradecendo de antemão a presença da Rosângela, muito bem, boa noite, Rosângela. Regina já foi. A Regina e a Sueli, né? Também acompanhando, e pelo Instagram nós temos a Isildinha, né? Então sejam bem-vindos, todas vocês. Agora vamos passando na sequência do curso. Nós temos hoje Mediunidade com Jesus. Hoje é o roteiro 3, né, do módulo 5. Sabendo que neste módulo nós vimos lá atrás, vamos recordar, no primeiro roteiro, que é a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida, né? Percebemos como é que nós atraímos, como é que nosso pensamento é um imã catalisador, a carga emocional que nós temos, aonde nós vibramos, como são importantes nesse processo de sintonia, né? Para que atraiamos, afinal, o que nós queremos, né? Nossos protetores, amigos, benfeitores. Nós vimos também no roteiro 2, mediunidade e médium, né? A mediunidade como sendo a faculdade, o médium aquele que é dotado desta faculdade, né? E os limites de como se define quem é médium e quem não é, ou seja, aquele que tem uma ostensividade. Então, ele é na essência da palavra, e a classificação é de Kardec, médium. Mas aquele que, todos nós que temos de alguma sorte a influência, sofremos a influência, intuição, ou quando nós, no processo de aflição, mentalmente emitimos vibrações, nesse momento, chamando em socorro, nós não deixamos também de ser médios. Às vezes as pessoas vêm em busca de uma orientação e ali às vezes a gente não tem os recursos necessários, a gente entra em prece e novamente se manifesta mediunidade pelas vias intuitivas. E hoje, fechando já este módulo 5, nós vamos falar sobre a comunicabilidade dos espíritos e ainda a mediunidade com Jesus. Enquanto eu absorvo um golinho d'água, eu vou compartilhar com vocês, já para vocês ir pensando assim. Uma frase que está registrada pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 10, versículo 8, em que ele diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Vamos pensando. A forma imperativa, ela partindo de quem parte, que aí seria, não, foi o Mestre Jesus que nos disse, restituir. Agora, há aqueles que vão restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, quer dizer, tirar das sombras, ou melhor, do estado de paciente terminal, aqueles que julgamos mortos, e curai os leprosos. Aí Jesus fala numa época em que a hanseníase era realmente uma chaga que marcava a pessoa ad eterno, ou seja, enquanto ela estivesse viva, ela então seria apartada da comunidade que habitava, dos seus parentes e também. E expulsai os demônios, ou seja, exercitai a desobsessão.
E tudo isso sem cobrar nada. Isso que é muito importante, porque vai ser um mote para nós trabalharmos os temas desta noite. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10, aqui já vou avançando uma observação. Quando eu compartilho essas fontes aqui com vocês, é numa sugestão de que vocês revejam, porque, naturalmente, eu penso uma frase forte que está ali, neste caso, no capítulo 26, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali vocês, então, vão ampliar esse entendimento onde está inserida essa frase. Mas lá, então, está dito assim: mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. E esta fala é de Kardec. Ou seja, não é para se brincar com a mediunidade, ela é um instrumento preciosíssimo colocado por Deus à nossa disposição por aqueles nossos irmãos e às vezes nós próprios que sejamos deles portadores, né? Agora nós vamos falar particularmente da mediunidade curadora, né? Jesus disse, curai, né? Então o médium curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Portanto, não tem o direito de vendê-lo. O exemplo foram muitos exemplos, Jesus e aqueles seus apóstolos que fizeram, porque Jesus, eles eram pobres. Veja bem, se for apoiado, porque eu tenho que sobreviver, mas não vai ser da mediunidade. Já vou de antemão avisando, porque o conteúdo que nós teremos adiante trabalha muito nisso. Então, eles que ainda que fossem pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, ali deu. Às vezes nós ficamos impactados, porque o discurso de Jesus era assim, muito sim, sim, não, não, e era de fato. Mas o exemplo que ele nos passa, e aqueles seus apóstolos que o secundaram, que deram continuidade a esse trabalho maravilhoso, esse verdadeiro legado que nos passou, conta muito mais do que as suas próprias palavras, né? Então, em relação, mesmo porque depois que Jesus se vai, os apóstolos continuam operando, né? Há registros, por exemplo, de que o apóstolo Pedro, quando passava em demanda de uma determinada cidade, um lugarejo, uma vila, há pessoas muito cansadas, exaustas, que estavam ali ao longo daquela estrada, elas viam a posição do sol e se posicionavam no lado oposto, onde se projetaria a sombra de Pedro. Tamanha era a fé deles que eles criam que se a sombra de Pedro passasse sobre ele, eles ficariam curados. E isso não foi gracioso. Não é porque ouviram falar, porque realmente ocorriam curas. Um magnetismo muito grande. Nesse contexto, nós temos aí o nosso estudo do magnetismo todo o primeiro sábado de cada mês, onde ampliamos o entendimento, né, das correntes magnéticas, correntes fluídicas e os bens, as curas que podem ser operadas por elas. Então, só repetindo a frase, mediunidade é santa, a coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente, ou seja, não deve ser instrumento de brincadeira, de chacota, e em locais quaisquer e a todo momento, não. Deve ser de maneira reservada, né? Em recolhimento, prece. Está lá no capítulo 26, no item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, Jesus e os apóstolos fizeram isso, né? E aquele médium curador? Ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Observem. Eles não têm, portanto, o direito de vendê-lo. Aqui sempre vão fazer uma ressalva: não se confunde com um magnetizador, já que estes doam de seus próprios fluidos.
Os magnetizadores, só para recordar, e o próprio Allan Kardec, o codificador, ele, em suas obras, acho que nós chamamos as obras básicas, em todos os livros, do primeiro ao quinto, e mais nas revistas espíritas, ele faz referências extraordinárias ao magnetismo do médium, ou seja, o fluido que o médium que tem essas possibilidades, alguns têm mais, outros têm menos. Regra geral, todos os temos. Então, não se confundir com o magnetizador. Porque aqueles que doam de seu próprio fluido, e isso era recorrente à época de Kardec, eles cobravam por isso. Eles davam do seu próprio magnetismo. Mas o médium curador, não. O médium curador, ele faz uma ponte entre os espíritos e aquele a quem nós pretendemos auxiliar e assistir. Além disso, é bom que entenda-se, né? O bom médium, vamos entender o que seja o bom médium. Falamos lá atrás, né? O bom médium não é aquele que obtém muitas comunicações, é que se conecta com uma certa regularidade com os bons espíritos. Então, o bom médium, ele conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam. As condições. Naturalmente, essas condições são muito mais inerentes ao caráter, à conduta, à moralidade do médium do que em relação às influências mesológicas, embora essas também pesam. Nós, por aí, podemos dizer que o que é apropriado é que haja uma preparação da parte daquele que será assistido e do próprio médium, neste caso, aquele que irá propiciar essa cura, né? Agora, o que é muito importante que se faça é que jamais poderá admitir que os espíritos superiores, isto aí é uma coisa que deveremos manter sempre em vista. Atividade, só para explicar melhor, que eu falei aqui uma palavra, talvez as pessoas não entendam muito. Influências mesológicas quer dizer influências do meio ambiente, não é? Ruídos, a escuridão, o calor ou o frio, isso pode influenciar no processo, que às vezes se desconcentra, né, as pessoas. Então, a repulsão que sentem os bons espíritos por tudo que é de interesse egoístico. O bom médium sabe disso. E sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem. Ora, mas então os espíritos podem abandonar o médium? Sim, vai depender da maneira como ele conduz a sua mediunidade. Então, o bom médium ele jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e que os convoque a tanto por sessão. Falando assim da mediunidade paga, né? Então, isso é uma questão de fundo. Não se cobra por aquilo que não nos pertence. Nós temos, por exemplo, produtos das obras mediúnicas, né, os livros psicografados e a autoria dos espíritos. Geralmente, os médios, o que eles fazem? Eles são apenas o caminho. Como diria o Chico, né, eles são carteiros. Então, eles passam para as editoras, os editores, deduzem os custos e não oferem um centavo de lucro, porque a obra não é deles. Os resultados auferidos são revertidos para instituições assistenciais. Via de regra, o médium ele está vinculado a uma instituição espírita, que ali institui um trabalho, né, para que possa favorecer aqueles ainda carentes de muitos recursos, que para ali demanda, creches e por aí vai. Então também isto está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 26, agora no item 8. E quanto aos médiuns interesseiros? Como é que está definido lá no livro dos médiuns? Especificamente no capítulo 28, item 306. Eles não são apenas os médiuns interesseiros, não são apenas, portanto, há outros tipos, né?
os que porventura exigem uma retribuição fixa. Pagamento, tanto. Botar entre aspas, tá? Por sessão, tanto. Não, não são apenas estes. São aqueles que têm ambições de toda sorte. Porque é esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido. E de que se aproveitam com uma habilidade espantosa, embalando com falaciosas ilusões, aquela conversa mole, né? As pessoas gostam de serem iludidas, vamos ter que aceitar. Mas que não seja o médium a fazê-los, ou a mantê-los, ou a conservá-los nas suas ilusões. Então, mais uma vez, vem aí a sábia advertência. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar. Qual objetivo escuso que seja, qualquer um. Eles se afastam. Então, às vezes, a pessoa tem dons mediúnicos fantásticos. Entretanto, se permitem vender esses dons. E aí é o caso que está dizendo aqui, lá no capítulo 28 do Livro dos Médiuns. Os bons espíritos se afastam. Quem vai ficar no lugar deles? Os mistificadores, né? Tudo bem até aí? Médiuns interesseiros. Vamos registrar isso porque é muito importante. Não fazemos aqui absolutamente alusão a determinadas religiões, absolutamente nenhuma, não é uma crítica. Nós estamos passando conhecimento. Então, conhecimento tem que ser compartilhado. Não é? Lembra? Não colocar a luz debaixo do alqueire? O bom espírita, e nós pretendemos sê-los, né? Mais do que ser, conhecer os processos e então divulgar ou compartilhar a boa semente. Então a mediunidade séria não pode, mesmo, e nunca será uma profissão. Imagine, qual a sua profissão? Eu sou médium. Não existe. Não só porque se desacreditaria moralmente, ele próprio se desacreditaria, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Você já adivinha qual seja esse obstáculo? Simples. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia. É ipsiliteris, tá? Está lá no Evangelho, capítulo 26, agora no item 9. Veja que está tudo na mesma sequência, né? E cuja perenidade, ou seja, a existência ad eterno, ele não pode contar. Ninguém. Perene quer dizer que dura sempre, né? Posso usar e nunca vai acabar. Não é assim. Então ela é fugidia, mutável. Então é de menor intensidade ou de maior intensidade. Ou pode ser que um dia ocorra, pode ser que outro não, né? Então ela é móvel, essencialmente. A coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Kardec aqui está fazendo uma pontuação. Olha, mediunidade é uma concessão divina. É diferente de um talento, uma habilidade que foi desenvolvida pelo estudo, porque o esforço é pessoal. Então, nisto aí, aquele que usa da sua habilidade, cujo talento ele desenvolveu, né? Então ele pode botar preço. Mas ela, aí volta a mediunidade, ela não existe sem o concurso dos espíritos. É óbvio, né? E faltando estes, os espíritos, já não haverá mediunidade, né? Alguns podem, os ingênuos, falar assim, olha, se você invocar uma pedra, a pedra falará, é claro, um espírito zombeteiro vai tomar o lugar daquele que, porque se brincou com os dons mediúnicos, vai ocupar o lugar dos sérios, que já se afastaram, né? E mais importante, pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício é nulo. Por que Kardec diz que pode subsistir? Quer dizer, aquela aptidão, aquela mediunidade pode até subsistir, mas às vezes ela falta e vai embora mesmo, devido ao mau uso. Porque pelo mau uso, esse exercício
se anula. É lógico que há muitas vezes pessoas que foram assistidas ali, que em um gesto de gratidão, de retribui, ora por aquele médium. Mas então aí a aptidão, ela subsistirá. Mas aí o exercício é anulado. E é muito triste. Sabemos, e aí vamos também repisar no fechamento, da necessidade da mediunidade para a evolução da humanidade. Alguns definem mais apropriadamente a mediunidade com Jesus, e é o tema desse roteiro como o mediunato. Agora, na atualidade também está lá, aliás, agora no Consolador, pelo Espírito Emmanuel, questão 383, que existem os médiuns com tarefas definidas, precursores das novas aquisições humanas, novas aquisições. Então, ele sinaliza para o momento em que a humanidade conforme a fala acho que Isaías, né? Em que essa mediunidade, ela que se derramará na carne, ou seja, haverá uma profusão de médiuns, então as aquisições humanas. Mas essas tarefas, elas reclamam sacrifício, sacro ofício, a sacralização do processo, né? Em que a pessoa vai se entregar e vai se preparar para isso, tolhendo suas más inclinações, ou pelo menos policiando-as, né? Todavia, faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Aqui eu vou aproveitar para fazer uma inferência e procurar diferenciar entre apóstolos e discípulos. Apóstolos são aqueles que, de alguma forma, deram seu testemunho. Nós temos vários da nossa atualidade, estamos comentando no nosso café com o Evangelho, alguns deles, são os apóstolos, e nós que somos os seguidores, enquanto não chega e poderá chegar o chamado momento do testemunho, então nós seremos até lá discípulos, Então, discípulos de boa vontade, sejamos nós. Agora, o mesmo médium, sob excelente assistência espiritual, ele não deve descurar-se, quer dizer, deixar de cuidar da sua própria vigilância. Mais uma vez, Emmanuel, no livro Consolador, na questão número 383. Agora, relembrando, isso já caminhando para o nosso fechamento, os médiuns, em sua generalidade logo há exceções, eles não são missionários. Ah, mas o Chico está incluído aí? Não, o Chico foi um missionário. Tivemos muitos outros, Peixotinho, Carbachuta e vários outros. Temos o Divaldo, na atualidade, vários. Mas então, na generalidade, eles não são missionários. E olha o que Emmanuel coloca. São almas que fracassaram desastradamente e que resgatam sob o peso de severos compromissos. As responsabilidades são ilimitadas. O passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, continuando a fala de Emmanuel, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Vamos tentar entender. Fala assim, olha, todos somos filhos do mesmo Pai, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele contempla aquele filho faltoso com um instrumento de resgate precioso, que é a mediunidade. Então, a mediunidade tem que ser colocada a serviço
daqueles que sofrem. E o médium psicógrafo? Livros bons, livros que vêm, quantas pessoas, quantas vidas se mudam diametralmente, ou seja, dá um giro de 180 graus, com um bom livro na mão. Né? Quantas pessoas, já temos relatos, né? E todos vocês certamente terão algum, uma pessoa que ao ler um livro, ela muda. Ela passa a valorizar mais a presença divina na vida delas, a agradecer pelo sol da manhã, agradecer pelas estrelas, pelo ar que respira, pela vida estuante em todas as dimensões e de todas as formas sobre a nossa casa planetária. Muda um bom livro. Então Deus faz isso. Outros, aqueles que têm a mediunidade intuitiva, para muitas vezes aconselharem, outros para curar. Então são estes, aqueles que Emmanuel está falando, que cometeram graves deslizes. Então, quando o médium, aí vem a recomendação dele, quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez, como costumava dizer a querida Terezinha Oliveira, né? Baixo facho, né? Então, relembra da tua fragilidade, da tua pequenez, pelo trabalho e pelo estudo, e está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito imortal. Isto é relembrado pelo querido estudioso da mediunidade, Martins Peralva, que está lá no livro Estudando a Mediunidade. E aí, queridas irmãs, queridos irmãos, qual é então a primeira necessidade do médium? Tic-tac, tic-tac. Isso mesmo. Evangelizar-se. Evangelizar-se na forma reflexiva, isto é, a si mesmo. Porque o primeiro destinatário é aquele que serve de canal, o médium. Em vez de falar com a gente, assim, olha só o que veio para você, ele diz assim, essa é para mim. Todas, sempre. Então, antes de entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, ele deverá evangelizar-se. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o quê? Com o fantasma do personalismo. Fantasma. Aquilo que nos causa inquietação, o personalismo, em detrimento de sua missão. Então, às vezes, compromete a missão por causa do personalismo. E aí nós, particularmente, a Leila já tem falado sobre isso, vai falar mais ainda, sobre alguns graus da obsessão, né? Que a fascinação é um deles. E pega muitos médios imprudentes pelo personalismo. E já finalizando, então o médium que vigia a própria vida, disciplinando as suas emoções, que cultiva as virtudes cristãs e oferece ao seu multiplicados talentos que por empréstimo, veja bem, por empréstimo, então mediunidade é empréstimo, ele estará no silêncio de suas dores, porque existe a mediunidade missionária, aí é com dores, mas sem reclamar. Então, preparando o seu caminho de elevação para o céu, estará, sem dúvida, exercitando aí a mediunidade com o Cristo, com Jesus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, meus agradecimentos, e aqui fechamos o módulo 5, e a partir da semana que vem, na próxima quinta-feira, portanto, nós estaremos no roteiro 1, no módulo 6. Então, preparem-se e eu que estarei até lá me preparando para compartilhar com vocês esses maravilhosos conhecimentos. Então, fechamos agora o primeiro bloco da nossa atividade noturna e daqui passarei para a Leila e ela continuará com vocês para a exortação, a prece, e aí
também a fluidificação da água, a magnetização, melhor dizendo, da água, para aqueles que estejam necessitados. Uma boa noite e até a próxima.